Paz do Senhor, queridos irmãos, que alegria, que prazer estar convosco mais uma vez no culto da família, esse culto abençoado e que tem abençoado a sua vida e a sua família. Eu creio assim, Deus é maravilhoso e Ele proporciona meios para nos ajudar, para nos abençoar, e este tem sido um canal de bênçãos para o povo marabaense, para as pessoas das cidades vizinhas que com certeza estão sintonizadas neste programa, neste canal, e estão recebendo a boa palavra de Deus, os ensinos da palavra de Deus, através de vários pastores que foram convocados para estarem conduzindo esse programa. Que Deus lhe abençoe, Deus abençoe a sua vida, a sua família, e eu quero orar com você antes de começar a ministrar a palavra de Deus. Vamos orar juntos? Nós precisamos, né? Sempre conversar com Deus, porque Ele é o fiel amigo. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez me coloco diante de Ti, agradecido por Tua bondade, por Tua misericórdia manifestada a nós em todo momento. Senhor, eu Te agradeço por nos usares para pronunciar a Tua palavra, para ensinar a Tua palavra a tantas pessoas que precisam. Tu sabes das necessidades das famílias, das necessidades das pessoas. Somente Tu podes trazer o conforto, o alívio, aquela palavra que vem ajudá-los a se erguerem, a se posicionarem e a enfrentar os desafios da vida. Eu Te peço mais uma vez, usa-me como instrumento para transmitir a Tua boa palavra àqueles que estão necessitados. Abençoa toda a população marabaense, abençoa o nosso Brasil, abençoa a nossa pátria. Enfim, Senhor, todos aqueles que necessitam do Teu favor, da Tua graça, sejam alcançados por essa maravilhosa graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, depois dessa oração, eu quero fazer uma leitura da palavra de Deus e quero que você abra a sua Bíblia, o livro santo, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, a partir do versículo 4. Nós vamos ler um pouco da vida de Paulo, o grande apóstolo que foi usado por Deus para pregar o Evangelho aos povos da sua época. Muitas cidades, muitas regiões foram alcançadas pela pregação do Evangelho através deste homem que foi um instrumento nas mãos de Deus. E eu quero falar neste programa um pouco da vida de Paulo antes de conhecer a Cristo e depois que ele teve o conhecimento do Senhor Jesus, para que você possa compreender a grande obra que Deus pode fazer na vida do homem, não importando o seu passado. Deus não olha para o passado do homem. O que Deus quer é que o homem se arrependa, é que o homem reconheça os seus erros e procure a ajuda do seu Criador, que é o Senhor nosso Deus, que tem demonstrado tão grande amor, um amor tão imenso, a ponto de dar o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar, para sofrer em nosso lugar, para que hoje, então, nós pudéssemos ter vida e vida abundante. Vamos ver, então, um pouco da vida deste homem. Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, a partir do versículo 4, Paulo escreveu dizendo assim: ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas, o que para mim era ganho, reputei-o por perda, por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Veja que mensagem poderosa. Nesse capítulo 3, nós podemos ver um pouco da biografia de Paulo. Um homem que antes, segundo ele mesmo narra, ele diz no versículo 6 que, segundo o zelo, ele foi um perseguidor da igreja. Isto é verdade. Antes de conhecer ao Senhor Jesus Cristo, ele
era conhecido como Saulo, de uma região chamada Tarso, Saulo de Tarso. E Saulo ele não conhecia ao Senhor, não conhecia a Deus, não conhecia o Evangelho, não conhecia o poder transformador de Cristo. Até porque ele não andou com Cristo, ele não seguiu a Cristo para presenciar, para observar os grandes feitos do Senhor Jesus Cristo. E você sabe que muitas foram as obras realizadas por Jesus. Jesus veio para libertar o prisioneiro, libertar o cativo, libertar o oprimido, para aliviar a carga daqueles que estavam subjugados pelo pecado. E Jesus veio fazendo todas essas obras. Jesus veio curando os cegos, surdos, mudos, levantando os paralíticos, os coxos, aquela mulher do fluxo de sangue que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue, Jesus a curou. Jesus ressuscitou mortos, Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, Jesus ressuscitou a filha de Jairo, um principal da sinagoga, como também Jesus ressuscitou a Lázaro, 4 dias sepultado, 4 dias do sepulcro, mas Jesus foi lá pelo seu poder, deu uma ordem para que Lázaro viesse a viver, e segundo a ordem de Jesus, isto aconteceu. Lázaro reviveu, saiu dentre os mortos para a vida, para novamente poder ver a face do seu amigo Jesus. Estas foram as obras realizadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Saulo de Tarso, ele ouvia falar dessas obras, mas ele não teve uma experiência com o Senhor. E segundo a palavra nos mostra, Saulo se tornou um perseguidor da igreja. É interessante como no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, há também uma escritura a respeito deste homem. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, veja o que diz a palavra. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas. Qual era o propósito dessas cartas? Aqui diz, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Este era o Saulo de Tarso antes de conhecer ao Senhor Jesus Cristo. É interessante que a palavra diz que ele respirava ameaças e mortes. Era um homem que estava cheio de ira, cheio de cólera contra os cristãos, contra aqueles que seguiam a Cristo, a ponto de chamar os pregadores do Evangelho ou o Evangelho de Cristo de uma seita. Ele não conseguia aceitar essas boas novas da salvação. A pregação do Evangelho era algo diferente, era algo extraordinário, era algo que parecia contradizer tudo que a lei afirmava. Mas o interessante observar é que a lei, na verdade, ela apontava para Cristo. Tudo que a lei transmitia, tudo que a lei ensinava aos israelitas, era apontando para aquele que havia de vir, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas eles não conseguiam perceber porque eles estavam presos à letra. E as Escrituras dizem, afirmam, que a letra mata. O que vivifica é o Espírito do Senhor. É a ação do Espírito. Isso significa que qualquer homem que ler esta palavra, que ler este livro, e olhar apenas como uma letra, como uma história comum contada por homens, ele não vai ter em si a transformação, ele não vai conseguir observar o que as Escrituras realmente querem transmitir, a não ser pela ação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele é capaz, sim, de instruir o homem, de orientar o homem, fazê-lo entender a palavra de Deus. Saulo não conseguia, porque ele estava preso à letra, às normas, às regras estabelecidas, aos rituais que todo dia os israelitas praticavam. Em razão disto, quando surge o Evangelho do Senhor, que depois de convertido, o próprio Saulo, agora um Paulo, ele diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas antes ele não conseguia perceber isto.
O Evangelho veio através de Jesus Cristo. Jesus entrou no mundo já anunciando o Evangelho, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Este é o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho transformador, o Evangelho que muda vidas. Este homem estava com o coração endurecido, os seus olhos estavam vedados, ele não conseguia perceber. Ele então, segundo a palavra, estava dentro de si cheio de cólera, respirando ameaças, mortes contra aqueles que seguiam ao Senhor, contra os discípulos do Senhor, a ponto de ir diante dos sacerdotes, das autoridades, e pedir uma carta, onde ele pudesse ir a Damasco, onde ele pudesse ir nas sinagogas, em qualquer lugar onde ele encontrasse alguém que estivesse anunciando esta palavra, ele pudesse prendê-los, acorrentá-los, açoitá-los, tanto que a palavra mostra que esse Saulo de Tarso, ele contribuiu, ele cooperou com aqueles que estavam apedrejando a Estevão, um grande discípulo do Senhor, um grande pregador do Evangelho. Estevão estava pregando a palavra, anunciando a palavra. Os seus adversários estavam rangendo os dentes, diz a palavra do Senhor, porque não conseguiam suportar aquela palavra. A sabedoria que estava em Estevão, eles não conseguiam acompanhar. E diante daquela ira, diante daquela cólera, eles passaram a apedrejar Estevão, o discípulo do Senhor, e a palavra nos afirma que Saulo estava segurando as roupas daqueles que apedrejavam a Estevão. E Estevão, cheio de amor, ensanguentado, abatido, mas mesmo assim ele clama ao Senhor, dizendo para o Senhor que não impute aquele pecado, aqueles homens. Ele roga ao Senhor, dizendo: Senhor, não lhes imputes este pecado. Estevão compreendia o amor de Deus. Apesar de estar sendo apedrejado, mas ele sabia que a graça do Senhor podia alcançar aqueles homens. Estevão, ele fez o mesmo que o seu Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Quando Jesus estava ensanguentado, também abatido, debilitado, Jesus ora ao Pai dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Meus queridos, este é o poder do Evangelho. É o Evangelho transformador, é o Evangelho cheio de amor, que procura resgatar o mais miserável dentro dos homens. Por mais que os homens se sintam miseráveis, indignos, este Evangelho é capaz de alcançá-los, transformá-los e colocá-los em uma posição de honra diante da face do Senhor. Foi o que aconteceu com este homem chamado Saulo de Tarso. Depois de um encontro com o Senhor Jesus, é tão lindo essa história, é tão linda essa história. Veja o que diz o capítulo 9, a partir do versículo 3. Acompanhe comigo, por gentileza. Atos, capítulo 9, a partir do versículo 3. Diz assim: E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, Saulo ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse-lhe o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Veja como o amor do Senhor é grande. Nós, como qualquer ser humano, desejaríamos sim uma punição para este homem que estava perseguindo os cristãos, maltratando os cristãos, aprisionando-os, açoitando-os, até mesmo consentindo na morte de alguns. O que mais desejaríamos como homens comuns, homens naturais que não compreendem o amor de Deus, seria a punição deste homem, a sentença deste homem, a morte deste homem. Mas veja como é que o Senhor se revela a ele. De repente, um resplendor de luz do céu o cercou. Ora, isso seria o suficiente para matá-lo. Mas esta luz que o cercou, esse resplendor de luz que veio sobre ele, não veio para matá-lo, veio para trazer a vida abundante a ele. Se alguém deveria morrer ali, simplesmente o homem carnal, aquele homem iracundo, aquele homem cheio de
cólera. Sim, este homem já não deveria mais existir, mas agora um novo homem, um homem regenerado, um homem transformado, um homem que agora compreende o amor divino do Senhor. E foi isso que o Senhor fez. Veja quão grande é o amor do Senhor. Não é isso que muitas vezes as pessoas esperam das pessoas más, das pessoas violentas, das pessoas cheias de cólera e ira, que praticam a maldade? É isso que as pessoas esperam, é a morte, é a punição, mas veja como é o amor transformador do nosso Senhor. O resplendor de luz o cerca e ele ainda ouve a voz meiga do Senhor chamando-o pelo nome. O Senhor o conhecia pelo nome. O Senhor conhecia o coração deste homem. Por isso o Senhor o chamou pelo nome, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo pensava estar perseguindo os discípulos, os apóstolos, os cristãos, mas ele estava, na verdade, perseguindo o próprio Senhor da obra. Saiba de uma coisa, queridos, tudo que se faz contra aqueles que servem ao Senhor, tudo aquilo que as pessoas intentam contra aqueles que buscam a Deus e procuram andar nos seus caminhos, na verdade, o fazem contra o Senhor dessas pessoas. Tudo que uma pessoa fizer pensando estar fazendo contra os cristãos, na verdade está fazendo contra o Senhor dos cristãos. O Senhor toma para si aquela perseguição. O Senhor toma para si aquela causa. O Senhor tomou essa causa para si. Mas ele não veio para destruir. O próprio Jesus, quando estava na terra, ele disse: o Filho do Homem não veio para destruir, mas veio para salvar, veio para resgatar aqueles que estavam perdidos, veio buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Veja que coisa linda, medite nesta palavra, capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. O Senhor o chama pelo nome e o chama com amor e diz para ele: por que me persegues? Saulo então pergunta: quem és, Senhor? E Jesus se revela a ele dizendo: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Você tentar lutar contra Deus, você tentar lutar contra as verdades de Deus, será duro para você. Trará consequências graves para a sua vida. Você que está me assistindo nesta hora, não endureça o seu coração. Não endureça a sua mente no que diz respeito a ter o conhecimento do Senhor, a adquirir o conhecimento do Senhor. O Senhor te ama, o Senhor te conhece pelo teu nome, não importa o teu passado, não importa os teus pecados. Se você está vivo ainda, é porque a misericórdia de Deus ainda está te aguardando. A tolerância de Deus ainda está aguardando que você se arrependa, que você reconheça que é um pecador e se volte para Deus, assim como Saulo de Tarso reconheceu quando ele viu aquela manifestação do Senhor. Ele agora já não tem mais aquela força, ele já não tem mais aquela ira, aquela cólera em si. Pelo contrário, diante da revelação do Senhor, ele agora se encontra tremendo e atônito e agora já chamando Jesus de Senhor. Veja que coisa linda. Alguém que estava lutando contra as coisas de Deus, agora diante da revelação do Senhor, ele está tremendo, está atônito e está dizendo: Senhor, o que queres que eu faça? Ele agora está reconhecendo o seu erro, está reconhecendo que não tem poder diante daquela revelação, diante daquele Senhor que está se revelando para a sua vida. E ele está agora chamando a Cristo de Senhor, dizendo: Senhor, o que queres que faça? E Jesus lhe deu então a instrução, disse: levanta-te e entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. E realmente, ele entrou na cidade, esteve 3 dias, segundo a palavra, sem ver, e durante esses 3 dias ele não comeu, nem bebeu, até que Ananias, servo do Senhor, um cristão abençoado, recebeu uma revelação do Senhor. O Senhor deu orientação para Ananias ir ao local onde Saulo se encontrava e orasse por Saulo para que a sua visão fosse restaurada. E realmente a palavra diz que Ananias foi onde estava Saulo, orou por ele, e quando ele terminou de orar, umas escamas caíram dos olhos de Saulo, e agora ele estava perfeito em sua visão, vendo perfeitamente, e agora ele passa a ser um instrumento do Senhor para proclamar o Evangelho nas nações
enfim, para todos os povos que necessitavam de ouvir a palavra de Deus. Este é o evangelho transformador. Talvez você se sinta indigno, incapaz, alguém sem perspectiva, mas veja, há um Deus que te conhece, há um Deus que conhece o teu coração, conhece as tuas necessidades, e Ele é poderoso para te transformar. Ele é poderoso para te levantar, para te erguer e te fazer um instrumento do seu amor. Não existe coisa melhor do que servir ao Senhor, do que proclamar o Evangelho. Todas as profissões são lindas, são maravilhosas. Todas as profissões eu tenho como uma dádiva de Deus para os homens, dando-lhes conhecimento para que exerçam uma profissão, para que um possa cooperar com o outro, e assim nós vivemos neste mundo em cooperação mútua. Mas a melhor coisa que eu tenho encontrado é servir ao Senhor, é falar do seu amor, é falar do Evangelho, porque as pessoas precisam, as pessoas necessitam. Por isso eu estou proclamando o Evangelho neste momento a você, dizendo que Deus pode mudar a tua história. Deus pode mudar a tua vida. Este homem era um homem, diante dos nossos olhos, indigno de receber a salvação, pela maneira como ele tratou os cristãos, pelos seus atos tão maldosos, tão malignos, mas Deus ele vê diferente. Deus ele sonda o coração, Deus sonda a mente, Ele conhece os teus pensamentos, e por isso eu estou dizendo a você, afirmando pela palavra de Deus, Ele é poderoso para transformar a sua vida. Veja então o que Paulo diz. Nós lemos em Filipenses uma palavra tão linda, quando ele fala da sua situação, da sua vida, como ele era. Veja o que ele diz: segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas veja que palavra linda Paulo diz. Está no capítulo 3 da sua carta aos Filipenses, o versículo 7. Ele diz: mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda. Tudo aquilo que ele achava que era ganho para si, que lhe daria nome, que lhe daria fama, o fato de ele estar perseguindo os cristãos, acabando com aquela proclamação do Evangelho, com aquela seita que ele chegou a dizer que aquilo era uma seita. Então, para ele seria um momento de honra, de receber honras dos sacerdotes, das autoridades que eram contra Jesus, que eram contra o Evangelho. Para ele tudo isso era lucro, era ganho. Mas diante da revelação do Senhor, tudo aquilo que ele adquiriu, todo o seu conhecimento, ele chega a dizer que ele considerou como esterco diante do conhecimento recebido da parte do Senhor. Foi um conhecimento excelente, um conhecimento que Paulo não sabia como explicar esse conhecimento. Ele ficou tão maravilhado diante desse conhecimento que na sua carta aos Romanos, Paulo então entoa um hino de adoração, dizendo: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Ele viu que era algo muito profundo, era algo de um comprimento que não podemos mensurar, de uma largura que não podemos medir, era algo muito nobre, muito sublime. Diante dessa revelação, ele teve por perda, ele renunciou todas as demais coisas. Então ele diz: e na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Não existe coisa melhor do que ganhar a Cristo, do que conquistar a amizade do Senhor. Sim, o Senhor, Ele quer nos ter como amigos, como filhos, como alguém que possa, como ovelhas que estejam ao seu lado, arrebanhado por Ele, conduzido por Ele. É esta a vontade do nosso Senhor. Paulo então teve por perda todas as coisas. É isso que nós precisamos ter em nossa vida, em nosso coração. Nós precisamos reputar tudo, reputar como perda diante do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é um conhecimento excelente, é um conhecimento que nos faz compreender as pessoas, que nos faz amáveis no relacionamento familiar, o marido, a esposa, quando verdadeiramente conhecem ao Senhor, a paz, a harmonia, eles conseguem renunciar tudo aquilo que eles têm como ganho,
como lucro, eles conseguem renunciar diante do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante que no capítulo 1 da carta aos Filipenses, Paulo diz algo também muito sublime. Ele diz no versículo 21, ele diz o seguinte: porque para mim o viver é Cristo. Para mim o viver é Cristo. O morrer é ganho. Veja só. Reflita nessa palavra. Veja o que ele está dizendo. Para mim o viver é Cristo. Tudo na vida deve ser Cristo. Eu preciso respirar Cristo. Eu preciso falar de Cristo. Eu preciso ouvir de Cristo. Eu preciso pensar em Cristo, nas coisas que são de cima. Por isso ele escreve dizendo: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra. Pensai nas coisas que são de cima. Diz Paulo agora, transformado pelo poder do Evangelho. E ele diz o seguinte: para mim, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. O morrer é lucro. Se eu viver, devo viver para Cristo. E se eu morrer, é lucro, é vitória. Estarei com Cristo para sempre. Esta é a visão de um homem transformado pelo poder do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que o Senhor quer fazer na sua vida. Você que está me assistindo, não faça julgamentos precipitados. Não se julgue, porque o julgamento pertence ao Senhor. O Senhor conhece toda a tua história. Existem coisas da tua vida que você possivelmente já até se esqueceu, mas o Senhor nunca se esqueceu. Tudo está diante dele e ele é poderoso para te perdoar. Ele é poderoso para te purificar de todo o pecado. O sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário foi o preço pago pela nossa remissão, pela nossa redenção, para que hoje nós pudéssemos ser salvos e desfrutar da vida abundante que somente Jesus pode dar. Eu encerro aqui essa mensagem e quero fazer uma oração. Se você compreendeu as verdades do Evangelho, as verdades do nosso Senhor Jesus Cristo, e você deseja ter uma experiência com esse Senhor, ter a sua vida transformada, ter a sua história mudada, Jesus pode fazer isto. O Jesus que fez na vida de Saulo, transformando-o em Paulo e fazendo um grande apóstolo, pregador do Evangelho, ele pode fazer também na tua vida, fazer de você um grande homem, um homem de bem, um homem reto, um homem que anda com Deus, uma mulher transformada, uma mulher regenerada que anda com Deus, que ama o Senhor. Ele pode fazer isto e ele pode te colocar em lugar de honra. Somente o Senhor pode te colocar em lugar de honra. Que Deus te abençoe. Eu vou estar orando e se você deseja, aí onde você está, você pode conversar com o Senhor, pedir perdão dos seus pecados e pedir para Ele transformar a sua vida e mudar a sua história. Ele pode fazer. Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo mais uma vez, te agradeço por ter pregado a tua palavra, aquilo que colocaste no meu coração, eu transmiti neste momento. E eu te peço, Senhor, que vidas sejam transformadas pelo poder da tua palavra, pelo poder do Evangelho. Somente tu podes fazer o que tu fizeste na vida de Saulo, transformando em um grande homem diante da tua face, que até hoje, Senhor, a sua história é falada, a sua história é conhecida. Tu podes fazer também na vida dessas pessoas que estão sintonizadas nesse canal, que estão ouvindo a tua palavra. Tu podes transformar, tu podes regenerar, tu podes mudar a história, tu podes mudar a vida, tu podes fazer um homem de bem, uma mulher de bem, um novo relacionamento, uma família transformada, mudada pelo teu grande poder, pela ação do teu Espírito Santo em suas vidas. Somente tu podes fazer, Senhor. Eu te peço, abençoa todos os que me assistiram, abençoa a nossa cidade, a nossa belíssima Marabá, as cidades vizinhas, todos sejam abençoados e alcançados pelo poder da tua palavra, pelo poder do Evangelho. Pai Santo, é em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, desde agora e para sempre. Amém.